Bom dia, crianças! Hoje nós vamos ver a aula de ciência sobre o uso da água. Tá? Anteriormente, você já descobriu um pouco mais sobre como as plantas utilizam a água e as possibilidades de fazerem isso. Porém, este recurso aparece em inúmeras outras ações diretamente ligado à ação ligado à alimentação, à geração de energia, transporte, entre outros. Falaremos nessa aula de diferentes usos da água. Vamos a eles. A água na alimentação. O uso da água na alimentação por parte dos seres humanos envolve diretamente a sobrevivência. Além da hidratação nosso principal líquido corporal, o sangue, é formado por água. A urina, necessária para a eliminação de substâncias tóxicas, depende da ingestão da água. Outros líquidos importantes presentes no corpo também são formados por água. A água também é importante para as outras ações, como facilitar a realização de certas reações químicas, controlar a temperatura corporal, entre outras funções desenvolvidas no nosso corpo. A alimentação também. A alimentação e a água. Na alimentação, a água também está presente dentro de certos alimentos, entre outros. Além disso, ao prepararmos os alimentos, necessitamos de água para cozinhar. E é importante destacar que a água tem um papel fundamental na alimentação, no funcionamento corporal. Aconselha-se a ingestão de pelo menos 2 litros de água por dia para a pessoa adulta e 1,5 para as crianças. A pesca, né? Aqui tem algumas imagens. A pesca é uma atividade relacionada à alimentação, onde recursos aquáticos são explorados. Esta prática milenar possibilita o ser humano retirar recursos dos diferentes ambientes aquáticos para sua alimentação. Os peixes, crustáceos, moluscos são principais alimentos retirados de rios, lagos, mares, entre outros. Podemos destacar também a criação de animais e vegetais em tanques próprios, como rãs, algas, ostras, camarões, entre outros seres aquáticos que podem se desenvolver em ambientes fechados e que em seguida sejam consumidos. Aqui tem imagem de tomates, tem de pescado, no caso tem peixe, tem carnes diversas, né? E aqui tem os criadouros, os tanques onde os peixes são criados, tá bom? Geração de energia e abastecimento. A água pode ser também utilizada na geração de energia e no abastecimento. Estas duas opções têm algo em comum. Os locais usados para as duas finalidades, os açudes e represas. Você conhece os açudes? Açudes são ambientes que são ambientes normalmente construídos para o armazenamento da água. Antigamente, estes locais eram muito comuns nas cidades ao redor do mundo. Hoje em dia, com a modernização de muitas cidades e regiões e redes de tratamento e abastecimento, podem levar a água até as nossas casas. Mais ainda assim,
Muitos locais não possuem água encanada. Desta forma, os açudes e outras alternativas são usadas para solucionar esta necessidade. Podemos também citar os poços artesianos, que utilizam a água armazenada nos lençóis subterrâneos. Além do abastecimento de água, presa, pode usar para geração de energia. No abastecimento, a água represada é usada aos poucos, de acordo com a necessidade local. Normalmente, os açudes têm ligações com corpos de água naturais que constantemente alimentam a essas pequenas represas. Para a geração de energia, as represas precisam ser muito maiores. Muitas vezes não conseguimos identificar o outro lado da represa se estivermos do lado oposto. Elas precisam garantir o bom funcionamento das usinas hidrelétricas. As usinas hidrelétricas são locais que utilizam a água represada para produzir energia elétrica. E como isso acontece? As represas utilizadas para essas finalidades ficam em pontos mais altos, tá? Com a queda natural da água, grandes turbinas são movimentadas e a energia é produzida. Aqui tem algumas represas, tá? Essa parte aqui é uma represa. Vocês vão ver aí no livro que aqui a imagem está muito embaçada. Aqui tem a hidrelétrica também, que é outra represa. Elas geram energia. Agora aqui, a construção das hidrelétricas é um ponto importante de ser ressaltado. Os espaços utilizados para represar a água muitas vezes modificam bastante os ambientes, quase sempre pequenas cidades ou vilas, e são desabitadas para que o espaço seja preenchido com água. Estas mudanças causam um impacto muito grande, tanto na mudança forçada da população local, como na alteração da fauna e da flora. Muitas espécies acabam morrendo e outros precisam buscar novos habitats. A água e o transporte. Outro uso da água muito utilizado no Brasil e em outros locais do planeta é a possibilidade de ser usada como via de transporte. Os diferentes ambientes aquáticos possibilitam a navegação e facilitam o deslocamento de pessoas e produtos. Além disso, podem ser realizadas navegações turísticas, sendo esta uma importante atividade econômica em algumas regiões do Brasil. Aqui tem um barco de transporte de mercadoria, né? Que no caso de cargas pesadas que eles estão transportando, como alimentos, né? Vocês vão ver no livro de vocês. O deslocamento de embarcações ocorre em oceanos, mares, rios, lagos e lagoas. Obviamente, o tamanho das embarcações e o motivo do transporte em relação com o local de navegação. Um pequeno barco tem dificuldade de navegar em mar aberto. Assim, um grande navio não consegue navegar em pequenos rios e em ambientes menores como lagos e lagoas. Aqui tem umas imagens aonde tem, vamos imaginar na Baía de Guanabara que tem a barca. Então,
que são embarcações que transportam pessoas, tá vendo? Os passageiros, ó. Aqui tem também outra embarcação, que é a canoa, que ela também está sendo transportando os pescadores e estão levando as mercadorias pequenas nos rios, né? Agora vamos lá. Práticas esportivas. Por fim, você perceberá que o uso da água para práticas esportivas. As possibilidades são inúmeras. Temos a natação, o surf, a canoagem, o remo, o nado sincronizado, entre outros. Sem contar com os esportes de neve que utilizam a água em seu estado sólido. Então aqui tem a canoagem, o surf, aqui tem a natação e tem o nado sincronizado. E agora acabou a nossa apresentação, tá bom? Espero que você tenha atendido. Então vocês vão lá no Google Form, nos exercícios, depois da minha leitura, vocês vão começar a responder as questões, tá bom? Um beijo!